Grandes mudanças quase nunca começam em multidões. Elas começam em conversas sinceras, em momentos simples, em pessoas que decidem caminhar juntas. Ou você confia de que Deus está no controle, ou sua vida vai ser sempre um lamento. Porque quando existe unidade, a comunidade se torna uma força capaz de transformar vidas. A comunidade tem um jeito único de mudar o mundo. Ela começa mudando cada um de nós. E então, alcança tudo ao nosso redor. CB Rio 2026. Unidade, comunidade e seu jeito de mudar o mundo. Filme com meu filho, com o Theo, tá ali. A gente tava vendo Sing 2, sabe, filho? Sing 2? A gente tava vendo Sing 2. E aí no final do filme tem uma música, que eu amo aquela música. Eu gosto da banda, eu gosto da música, da letra. E no contexto do desenho ali, gente, eu sou chorão pra caramba, no contexto do desenho eu comecei a me emocionar, me emocionei. E eu já chorei com Monstros S.A., isso não é novidade pra mim, tá? Então, eu tava vendo Sing 2, me emocionei, e aí eu contei pra minha esposa, eu falei pra ela, Nicole, sabe por que eu me emocionei? Porque a letra dessa música é muito linda. A letra dessa música fala sobre alguém que correu, que buscou, que fez tudo o possível para encontrar Deus. Mas não encontrou. Ela acredita em Jesus, ela acredita naquilo que ele fez por ela, mas mesmo assim, ele ainda não encontrou aquilo que ele estava procurando. Então, eu contei para a Nicole, eu falei, Ni, eu começo a pensar, eu fico pensando, na quantidade de pessoas que estão dentro da igreja, desesperados por encontrar Jesus, por encontrar algo que os salve e os resgate. Mas mesmo dentro da igreja, talvez essas pessoas ainda não encontraram aquilo que elas estão procurando. Quando eu falei isso para a Nicole, eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar muito. Eu acho que o Espírito Santo me deu um espírito de empatia pelas pessoas que estão aflitas procurando por Jesus, mesmo dentro da igreja, e ainda não encontraram. Então, quando eu comecei a chorar assim copiosamente, eu falei para ela na hora, eu falei, Nicole, na próxima pregação, eu vou cantar essa música. Eu não sou profissional disso aqui. Você se conhecer essa música, talvez você conheça. Se você conhecer essa música, vai ter a letra aqui em inglês, se você quiser cantar e se arriscar junto comigo, e vai ter em português também, para você entender por que eu achei essa letra tão emocionante. E preste atenção, porque essa pessoa da música pode ser você. E a música é mais ou menos assim. Tô nervoso, tá, gente? I have climbed highest mountains, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I have grown, I have scaled these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed many lips, felt the healing her fingertips. It burned like fire, this burning desire. I have spoken of angels, I have held the hand of a devil. It was warm in the night, I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. But I still
haven't found what I'm looking for. Olha agora. I believe in the kingdom come, then all the colors will bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bones and you lose the chains. Carry the cross of my shame, of my shame. You know I believe it, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. É isso. Gente, eu tô com a boca seca, nervoso, suando. Socorro. Gente, mas essa letra, ela falou muito comigo, porque o próprio Bono Vox, essa música do U2, o próprio Bono Vox, e aí, gente, eu não estou aqui dizendo que o Bono Vox é a melhor pessoa do mundo, não estou dizendo que o U2 é uma banda crente, até porque, vamos lá, uma música tem uma boa mensagem, uma música, não porque a música está no cenário gospel, é que é uma música cristocêntrica, uma música... Mas essa música fala sobre Cristo, essa música fala sobre a cruz, que Ele morreu por nós, que Ele acredita nisso. Só que a letra é de uma aflição, porque é uma pessoa que correu, que subiu um monte, que fez tudo que poderia fazer para poder encontrar aquilo que ela estava procurando. Mas ela percebeu que mesmo crendo, que mesmo correndo, que mesmo experimentando tudo que a vida tinha para oferecer, ela ainda não encontrou o que estava procurando. E por que essa música pode ser você? Porque talvez você chegou aqui hoje, você não conhece Jesus, ou talvez você conhece o Jesus dos outros. Talvez você não frequente uma igreja ainda, e você continua procurando na tua vida profissional aquilo que você está procurando. Você continua procurando em relacionamentos. Você continua procurando em sonhos. Você continua procurando em experiências emocionais e sinestésicas. Só que quando bate a porta, o problema, a aflição, o medo, o desespero, você percebe que, na verdade, você ainda não encontrou o que você estava procurando. Talvez essa música seja sobre você porque você já, ao contrário, você já está na igreja. Você já frequenta uma igreja, você já levantou a sua mão, você já se batizou, você fez um monte de gestos e já sinalizou de várias formas que você, de fato, quer seguir Jesus, você ama Jesus, você sabe que isso faz sentido para você. Você já chorou no louvor, você vai nos cultos, você sabe sobre a Bíblia. Mas no fundo você está aqui e você pensa, eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. E talvez o problema não seja a falta de vontade, a falta de sede, a falta de correria para você buscar a Deus. Talvez o problema seja o lugar dessa busca. Preste atenção nisso aqui. Tem coisas que Deus faz sim no individual. Tem coisas que Deus faz sim no secreto. Mas tem outras que Deus só libera na comunhão, em comunidade. Existem curas que começam lá no íntimo. Curas que começam a ser trabalhadas no seu interior. Mas essas curas vão amadurecer na mesa.
Tem encontros com Deus que começam e se conectam individualmente. Mas é no corpo, é na comunidade, onde ela ganha consistência. E, gente, não tem nada de novo no que eu estou falando. Há 2000 anos atrás, tinha uma turma que caminhou com Jesus, que estava pertinho dele, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus subir aos céus. Jesus falou, espera aí, porque vai vir um cara que vai empoderar vocês, e aí vocês vão poder sair de Jerusalém, espalhar o evangelho, espalhar essa verdade que eu trouxe para vocês para os 4 cantos do mundo. Mas esperem aqui. E então, no início lá de Atos 2, esse poder, esse Espírito Santo chega. A gente chama isso de Pentecostes. É quando o Espírito Santo veio sobre o povo e começou a fazer habitação em nós. A presença do próprio Deus em nós. E sabe qual foi o efeito imediato da vinda do Espírito Santo na vida dos cristãos que existiam na época? Eu vou ler com vocês o final de Atos 2 de 42 a 47. Esse é o bloco de versículos que nós baseamos para entender os nossos valores como igreja, tá? Então nós olhamos isso aqui como a primeira igreja, como a igreja primitiva vivia, e aí vocês vão entender o efeito do Espírito Santo na vida dessa comunidade. Vamos lá. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão. Os primeiros cristãos realizavam refeições acompanhadas de atos de adoração a Deus juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vocês conseguiram perceber que a maior parte desse texto aqui está falando sobre eles juntos? Não existe aqui na vida da primeira igreja, da igreja primitiva, que eles acabaram de receber o Espírito Santo, estavam ainda aquelas pessoas que caminharam com Jesus durante 3 anos da vida de Jesus, todos os dias, sendo ensinados por eles, e essa igreja, essa comunidade, então recebe o Espírito Santo de Deus, está cheia de Deus, e o que eles fazem? Eles caminham juntos. Eles estão juntos. Eles estão nas casas uns dos outros. Eles estão aprendendo juntos, eles estão servindo juntos, eles estão fazendo tudo que eles podem fazer juntos. Antes da vinda do Espírito Santo, em Atos 1, fala que os discípulos e os cristãos se reuniam para orar todos os dias, se uniam com Maria, se uniam com os irmãos de Jesus, para poder orar diariamente. Então, gente, preste atenção, não existia, naquela época, viver uma vida cristã desconectado da comunidade. Não fazia sentido, por quê? Eles aprenderam a viver vida cristã em comunidade. Eles aprenderam a depender um do outro. Então, quando o Espírito Santo veio, eles começaram a se unir ainda mais em comunidade. Bota o último versículo aqui, o final do 47, por favor, de novo. Mas isso aí. Olha isso aqui, que legal. E a cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. No meu entendimento aqui, quando eu bato o olho aqui, me parece que a ênfase está no grupo. O Senhor juntava ao grupo os que iam sendo salvos. Então, olha que legal, não existe você ser salvo, não existe você levantar a sua mão, não existe você dizer que quer seguir Jesus e viver a sua fé de forma individual.
Isso é um erro. A vida cristã necessariamente implica em uma vida em comunidade. Não por acaso, a nossa forma de conectar vocês aqui dentro da igreja se chama grupos. O Senhor ia juntando ao grupo. Foi o que eu falei para vocês, não tem nenhuma novidade no Evangelho há 2000 anos. A gente está tentando facilitar vocês a viverem o Evangelho bíblico de Cristo. Voltando para a nossa pergunta, a primeira pergunta que a gente fez hoje, na nossa manhã. Por que eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando? Por que você não encontrou ainda aquilo que você está procurando? A grande verdade, gente, é que todos nós continuamos procurando por algo dentro da igreja. Eu sou pastor. Meu pai é pastor. E continuamos procurando por algo, por mais, pelo Espírito Santo de Deus, por Ele nos encher, por experiências que vão nos fazer estar na vontade de Deus e cumprindo aquilo que Ele espera de nós. Então, todos nós estamos procurando por algo de fato, você estando na igreja ou não. Então, eu vou responder uma pergunta hoje. Como fazer para encontrar, enfim, aquilo que nós procuramos? E a resposta está em uma palavra, que não está difícil de adivinhar qual é. E essa palavra é comunidade. Comunidade. Então, vamos orar para a gente aprofundar? Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor. E que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou te apresentar 2 princípios que vão te ajudar a responder como fazer para encontrar aquilo que nós estamos procurando. O primeiro princípio é que comunidade é maior do que solidão. Comunidade vale mais do que solidão. Comunidade é mais importante do que a solidão. E aí tem o trecho da música que salta muito aos olhos para mim, que é logo o primeiro grande verso, que fala: eu subi aos mais altos montes, eu já corri por campos sem fim, só para estar com você, só para estar com você. Pode passar. Eu já corri, já me arrastei, já escalei os muros dessa cidade só para estar com você. Olha a sede, olha a vontade de estar. Mas se você reparar, pode voltar. Volta mais um. Eu subi, eu corri, passa. Eu corri, eu me arrastei, eu enfrentei, tudo eu. E a grande verdade é que hoje nós enfrentamos e nós vivemos o evangelho do eu. Onde tudo é para mim, tudo é sobre mim, tudo é para o meu entendimento, para o meu conhecimento. Tudo é aquela igreja que me agrada, aquele pastor que eu mais gosto, aquela música que eu prefiro, aquela pessoa que ministra louvor que eu mais me identifico. E é tudo sobre eu. É por isso que nós continuamos sem encontrar aquilo que nós procuramos. Porque o evangelho nunca foi sobre eu, o evangelho foi sobre sempre eu morrer para mim e morrer para os outros, e viver para os outros e para Cristo. É importante você ter o teu tempo de leitura bíblica, de oração, de devocional, de solitude com o Senhor. Mas o que eu estou querendo te dizer hoje é que isso não é tudo. Existe uma grande ilusão, muitas vezes, de que para estar com Deus, eu não preciso estar na igreja. Não é isso que a história bíblica me conta. Sempre que a mensagem de Cristo era falada em algum lugar, era fundada ali uma comunidade para as pessoas viverem em comunhão, viverem juntas. Não existe você viver um cristianismo sem estar conectado na comunidade. E, gente, eu não estou falando isso basicamente pautado na música ou pautado naquele versículo que eu li para vocês.
Eu estou falando isso pautado em como Jesus estruturou o ministério dele. Note, vamos lá. Separei alguns versículos para a gente aqui. Eu vou ler de forma rápida para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Coloca para mim. Então, Jesus chamou 12 para caminhar com ele. Ele não era Deus aqui na terra. Ele não era todo-poderoso. Ele não podia fazer o que ele quisesse fazer. Por que ele chamou 12 Zé Ruela para caminhar com ele? Ele podia mudar o mundo estalando um dedo. Mas ele chamou 12 capanga, 12 pescadores. 12 caras sem instrução. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis. E eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 chamou de apóstolos. Pode passar. Jesus precisou dos discípulos no momento de tristeza. Então Jesus não chamou só para usá-los para espalhar o evangelho. Jesus precisou de suporte dessa comunidade em alguns momentos. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Meu irmão, se você acha que você vir na igreja é suficiente e você não precisa de uma comunidade, você está dizendo que você não precisa daquilo que Jesus precisou? Só para eu entender. Pode passar. Jesus precisou de mais discípulos para ampliar o alcance do evangelho, não foram só 12. Ele chamou depois mais 72 dos seus seguidores e enviou de 2 em 2 a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e o lugar onde ele tinha que ir. Então ele mandou pessoas à frente para preparar o caminho para a chegada dele, para ele poder falar a verdade para aqueles locais. Mais um. Jesus precisou de pessoas para o seu apoio financeiro. Jesus, o dono do mundo, do ouro, da prata, o provedor, ele contou com pessoas para apoiarem ele financeiramente. E você fala assim: não, eu não gosto de depender dos outros. Eu não gosto que os outros vejam a minha fraqueza. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades, povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele e também algumas mulheres, que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Comunidade. Não existe um evangelho sem comunidade. Uma vida seguindo Jesus necessariamente é uma vida conectada em comunidade. Olha para mim. Quem quer seguir Jesus sem viver em comunidade, quer um Cristo que a Bíblia não apresenta. Se você quer seguir Jesus sem se conectar em comunidade, você está seguindo um Cristo de mídia, está seguindo um Cristo de ilusão. O Cristo que a gente conhece, o Cristo que a Bíblia nos apresenta, é um Cristo que implica em comunidade. À medida que as pessoas eram salvas, Deus acrescentava elas ao grupo. Eu decidi, do nada, correr meia maratona, em junho. Foi do nada mesmo. E comecei a me preparar. E aí, enfim, na verdade a história que eu decidi fazer isso foi um pouco mais longa, mas outro dia eu conto para vocês. E eu pensei o seguinte, falei, cara, vou correr meia maratona, preciso me preparar para correr meia maratona. O que eu poderia fazer? Começar a correr de maluco. Eu estava cortando o cabelo ontem e o cabeleireiro falou, pô, vou correr a meia também. A gente vai se encontrar lá. Falei, pô, legal. Falei, como é que você está fazendo? Ele falou, eu estou correndo, pô. Falei, tá, cara, mas você precisa de um preparo de verdade. Você precisa de alguém que saiba fazer isso para poder te ajudar, para você poder evoluir, progredir e não se machucar. Eu podia chegar e correr uns 21 quilômetros em junho. Eu ia conseguir. Só que eu ia chegar todo ferrado. Eu ia fazer um tempo ruim. Então, o que eu fiz? Eu me reprogramei para poder praticar com constância, cadência, ritmo, controle, disciplina. E eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Sabe quem está me ajudando a fazer isso? Pessoas. Tem um rapaz aqui da igreja que ele é personal e ele também trabalha preparando pessoas para a corrida. E aí eu falei, pedi ajuda para ele. Eu falei, Vinícius,
me ajuda. E ele está me ajudando, preparou uma planilha para mim, está fazendo um treino para mim, tudo certinho. Virei para a Dani, que é nutricionista aqui da igreja, eu falei, Dani, me ajuda a fazer um plano alimentar para mim, para eu melhorar. Tem o Glauber, que é o endócrino também, que acompanha a gente. Falei, Glauber, eu vou correr meia. Cara, preciso ajustar uma coisa no protocolo que a gente está fazendo, o que eu faço, mudo alguma coisa, mexo, não mexo. Tem o... Mas quem? Tem um amigo meu também, Bernardo, que ele já correu meia, já correu maratona. E eu pergunto para ele, falo, cara, eu corri, senti isso aqui, o que eu faço? Ele dá uma dica, ele me ajuda. Gente, meia maratona parece um negócio solitário, não parece? Porque você bota o teu fonezinho de ouvido e vai. Mas você correr a meia maratona sozinho, você não vai chegar onde você poderia chegar. E você correr a tua caminhada cristã sozinho, você não vai chegar onde você poderia chegar. Você vai se machucar mais, você vai cansar mais, você vai penar mais, enquanto você poderia, com pessoas, estar indo a outros lugares. Segundo princípio para você encontrar o que procura: comunidade é maior do que sensação. Comunidade é mais importante, vale mais do que sensação. A música diz: eu falei com a língua dos anjos. Eu segurei a mão do demônio. Estava quente de noite, estava confortável de noite. Porque, gente, o pecado, esse negócio, né, ele te dá uma ilusão de um conforto, te dá uma ilusão de alegria. Mas eu estava frio como uma pedra. Pode passar? Ou seja, ele percebeu que aquilo era ilusão. Então volta. Ele percebeu que aquilo era ilusão. Então, aqui a música ganha uma profundidade diferente. Aqui a música fala sobre: eu vivi coisas fortes, eu senti coisas profundas de todos os lados, de todas as vertentes possíveis. Eu procurei na língua dos anjos e dos homens, com sensações e sinestesias espirituais. Eu procurei no mundo onde tudo que o inimigo tinha para me oferecer, tudo que o sistema, tudo que a carne tem para me oferecer, eu experimentei de tudo. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Talvez você esteja procurando em sensações. Talvez você esteja procurando de cama em cama. Talvez você esteja procurando de bebida em bebida, de jogo em jogo, de relacionamento em relacionamento, profissão em profissão, salário em salário. Mas você ainda não encontrou o que você precisa. Ou talvez você que é cristão está procurando simplesmente em eventos pirotécnicos, em locais e eventos super espirituais, onde alguém vai colocar a mão na tua cabeça, vai passar um paletó por você, você vai cair, onde você vai começar a falar em línguas, onde, na época do Nélio, não é na minha época não, na época do Nélio, as pessoas ficavam com dente de ouro. Não era isso, Nélio? Dente de ouro. E aí tinha pó de ouro na igreja. E aí você começa a procurar essas coisas doidas, essas coisas sinestésicas, essas sensações. Gente, preste atenção. Uma pessoa que vive de momentos não amadurece. Um crente que vive de sensações não amadurece. Tem um meme aí rolando, né, de uns áudios de uns caras solteiros mais velhos, que é um molecão. Das mulheres falando: socorro, não tem mais homem aí maduro na vida. Tá difícil de encontrar. Por quê? Porque são pessoas que viveram a vida inteira em busca de sensações. E não amadurece. O apóstolo Paulo dá a dica para a gente de como nós podemos ser completamente cheios de Deus, como nós podemos encontrar aquilo que nós procuramos, para além de sensações esporádicas. Dá uma olhada. Está em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. Oro para que vocês, Paulo aqui então está falando assim, igreja, eu estou torcendo por vocês, estou orando por vocês, estou esperando que isso aqui aconteça. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, juntamente com a sua comunidade, juntamente com aqueles que creem em comunidade, juntos, acompanhados, colados, juntos com todos os santos, compreender a largura, o
o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo não está desejando aqui, gente, eu espero que vocês todos os dias chorem ouvindo louvor. Eu espero que vocês todos os dias falem em línguas. Eu espero que vocês todos os dias tenham revelações misteriosas. Eu espero que vocês todos os dias façam orações poderosas por outros. Eu espero que vocês tenham o pleno conhecimento do amor de Deus, da largura, comprimento, altura, profundidade. Eu espero que vocês conheçam o amor de Deus e eu espero que vocês sejam cheios de toda a plenitude dele. E como é que Paulo fala que isso vai acontecer? Juntamente com todos os santos. Em comunidade, em grupo, juntos. Para você conseguir entender legal, quem gosta de churrasco aí? Eu amo churrasco. Churrasco é uma das minhas especialidades na cozinha. Eu amo churrasco. Você já tentou acender um carvão? Um carvão. Um. Para que você vai acender um carvão? Só um. Dá para fazer no máximo um azeite defumado. Você acende um carvão, joga dentro do azeite e fica uma delícia, fica defumado. Dica. Mas um carvão não serve para muita coisa. Agora, você acender muito carvão, aquilo tem potencial para você fazer uma comida, para você se esquentar, para você fazer uma coisa. Sabe o que isso significa? Um propósito, o seu propósito sozinho é muito menor, tem muito menos valor do que o seu propósito em comunidade. Em comunidade você tem um propósito maior, tem um poder maior, tem uma força maior. Sozinho você serve para pouca coisa. Sabia que você gasta a mesma energia para acender uma pedrinha de carvão ou para acender 20 pedaços de carvão? É a mesma energia, é o mesmo fogo, é o mesmo acendedor, é a mesma coisa. Só que o fogo gerado de 20 carvões é muito maior do que um. Então, mais uma vez, o mover de Deus em comunidade é muito maior do que o mover de Deus em uma pessoa só. Quando o fogo acende naquele carvão, aquele carvão vira brasa. E se aquele carvão, se aquela brasa continua junta e unida no mesmo lugar, ela fica acesa até não ter mais energia para queimar, até acabar, até o fim. Agora, se você tira aquela brasa e coloca do lado de fora, gente, não precisa de muitos minutos para aquele fogo apagar. Então eu quero dizer, se você está naquela ilusão de que, eu acredito em Deus, eu gosto de Jesus, mas eu não preciso estar numa igreja, eu faço as minhas orações, eu rezo de manhã quando eu acordo, gente, desculpa. Você pode até ser cristão, se considerar cristão, mas você não tem mais aquilo que você estava procurando. O fogo de Deus em comunidade, ele é muito mais duradouro. Agora, pega um carvãozinho e pega uma brasa acesa, coloca no chão e coloca um outro carvão do lado dessa brasa. Vai demorar para acender se esse carvão não apagar antes de acender o outro carvão. Se a brasa não apagar antes de acender o carvão. Agora, pega um braseiro e joga um carvão dentro. Não dá nem tempo, já vira brasa rápido. O que eu estou querendo dizer? O fogo de Deus, a presença de Deus, se espalha mais rápido, com mais eficiência, em comunidade, do que só em você. Então, se você quer cumprir o propósito de Deus, se você quer cumprir a missão de Cristo de transformar vidas, se você quer viver cheio do amor de Deus, se você quer o fogo de Deus, o calor do Espírito Santo em você todos os dias, não existe você querer isso sem estar conectado em comunidade. Isso não é só para novo cristão, isso não é só para quem não é cristão, isso não é só para você que está há pouco tempo na igreja, isso é para quem está há muito tempo, isso é para todo mundo, isso é para mim, isso é para você, isso é para todo mundo. Conecte a sua vida, o seu espírito em comunidade. Talvez tenha gente dizendo aqui, cara, eu já procurei, Juninho, eu já fiz de tudo. Eu conversei essa semana com um cara
que falou: Juninho, eu perdi na mesma semana meu pai e a minha mãe. E de maneira inesperada. De maneira repentina. E ele falou, ele não é cristão, tá? E ele falou: Juninho, eu procurei em tudo. Eu fui em igreja. Eu fui em centro espírita. Eu fui no Jorei. Eu fui num monte de coisa. Porque eu precisava de alguma coisa que me ajudasse. E sabe o que ele falou? Mas eu não encontrei aquilo que eu estava procurando. Eu virei para ele e falei: você precisa ir domingo na igreja. Ele mora em São Paulo, ele já voltou. Mas essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Nós vivemos procurando por algo. E talvez ainda não encontramos aquilo que a gente procura. Talvez isso seja você. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu sei que você tem se esforçado. Eu sei que você tem buscado. Mas talvez você tenha feito isso nos lugares errados. A grande verdade é que o que você está procurando não é uma sensação. O que você está procurando não é simplesmente um ambiente, não é um momento. O que você está procurando, e talvez você não saiba, é Jesus. E hoje Jesus não te oferece mais uma experiência. Hoje Jesus te oferece perdão, salvação, recomeço e uma nova vida. Se hoje, se você está aqui nessa manhã, e você quer parar de procurar em tantos lugares, gastando tanta energia, e você quer, de fato, entregar a tua vida para Jesus hoje, pela primeira vez, eu quero que no seu coração, você repita essa oração que eu vou falar. Não precisa falar alto. Repete no seu coração essa oração. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, diga assim: Jesus, eu reconheço que tenho procurado nos lugares errados. Eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida e muda a minha história. Hoje eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão no seu lugar. Se você hoje entregou sua vida para Jesus, entrega sua vida para Jesus, percebe que Ele é o caminho, que Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não tenha medo, não tenha vergonha, tenha coragem. Porque não vai adiantar você procurar em outros lugares, por mais tempo você não vai encontrar. O que você precisa é de Cristo. Se você decide, se você precisa, se você quer tomar essa decisão hoje pela primeira vez, e está online aí, escreva: eu aceito. A gente vai te ver, a gente vai se conectar com você. Se você está aqui no presencial e deseja tomar essa decisão, não tenha medo nem vergonha. Levante a mão bem alto no seu lugar. Levante a mão bem alto no seu lugar. Você estará dizendo para o mundo espiritual, para o mundo físico, a quem você pertence agora, quem cuida de você, quem está do teu lado. Pela última vez aqui, se você não levantou a mão ainda e você quer tomar essa decisão, levante a mão bem alto para poder orar por você. Existe mais alguém? Nessa manhã, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você já entregou a tua vida para Jesus, mas percebe que talvez você ainda não tenha encontrado aquilo que você está procurando, e você hoje se compromete a viver de fato em comunidade, você se compromete de fato a buscar a Cristo em comunidade, de uma maneira que talvez você ainda não tenha experimentado, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, que eu vou orar por você. Deus abençoe a Amanda, tomou decisão online. Glória a Deus. Vamos orar, coloca a mão no teu coração. Deus, obrigado pelo teu amor.
Obrigado porque na Bíblia, na Tua Palavra, nós encontramos tudo o que nós precisamos para Te encontrar. E que o Senhor possa nos dar o caminho para Te encontrarmos, para nos conectarmos contigo. E nos ajude, Pai, a nos conectar em comunidade. Às vezes temos vergonha, medo, preguiça, mas que Teu Espírito Santo possa nos dar um espírito de coragem, de força, de ousadia, para sair da nossa zona de conforto e Te encontrar no meio da comunidade, no meio do grupo. E que o Senhor continue acrescentando ao grupo aqueles que forem sendo salvos. Nos abençoe, nos guarde. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Se o Senhor... Tem pessoas aqui que tomaram a decisão pela primeira vez de Te conhecer, que possam receber o Teu Espírito Santo e a Tua presença. É o que nós oramos agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar mais um minutinho, por favor? Meu nome é Pedro Paiva, a galera me chama de Nelinho. Eu tô aqui na CB Rio desde 2021. Desde que eu cheguei aqui, eu tive um contato incrível com pessoas que investiram na minha vida. Eu tive um contato com pessoas que me abraçaram, me acolheram nos momentos difíceis. Tive novos amigos, aprendi novas habilidades. A partir disso, virei líder de grupo, comecei a servir, comecei a me envolver mais com a CB Rio. Cara, e olha que engraçado, né? Eu cheguei aqui com 16, 17 anos. Hoje em dia tenho 21 anos, trabalho aqui, sirvo aqui, vou em grupos aqui. Foi muito legal como a CB Rio me desenvolveu não só espiritualmente, mas como pessoa. Tudo isso aqui, né, que a gente vê, desde o templo até os voluntários, até as pessoas que trabalham aqui, os pastores são contratados, impactaram a minha vida profundamente. E só foi possível graças à generosidade de cada um que investiu na CB Rio como igreja, investiu no projeto, investiu nos sonhos que a gente tem aqui. Vocês impactaram a minha vida e tem impactado a vida de milhares de outras pessoas aqui ao nosso redor. Eu só tenho a agradecer, então obrigado, CB Rio.